Olá, boa noite, bem-vindos. Oi, Fabiana, oi, Antônio, estão conseguindo me ver, me ouvir? Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento ansioso, né? Como que a pessoa com ansiedade ela se comporta. Oi, a Fabiana dizendo oi, tudo bem? Tudo bem aqui, graças a Deus, tudo bem. Que bom, estão me ouvindo bem, tranquilo, então vou poder dar continuidade na nossa live. Que bom. Oi, Cirlei, bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse comportamento da pessoa com ansiedade. A pessoa com ansiedade, ela tem alguns comportamentos, né, específicos, e a gente precisa entender e saber o que pode ser feito, né? No final da live eu vou trazer em detalhes uma técnica que é muito boa, que ela é utilizada para ansiedade, tá bom? Oi, Adriane, bem-vinda. É um prazer ter você aqui. E comportamento, quando a gente pensa em ansiedade, o que a gente pensa? É uma condição do ser humano, né? Faz parte da nossa vida a questão da ansiedade, né? É uma condição psicológica, eu tenho ansiedade, todo mundo vai ter. Por quê? Porque é normal. A diferença é a ansiedade que me prejudica. Essa sim é um problema. Essa que me traz sofrimento. Então, essa ansiedade, esses comportamentos de ansiedade que me prejudicam, que nós vamos falar na nossa live de hoje. Que bom que tá tudo bem. Pessoal dizendo que tá tudo bem. Que bom. Então, vamos lá. Né? Na ansiedade, normalmente tem um medo desproporcional, um medo ameaçador com relação ao futuro. Então, geralmente as pessoas ansiosas, elas têm mais medo que a maioria das pessoas, tá certo? Principalmente com o que vai acontecer, né? Então, sempre esse olhar para o futuro. E é um medo desproporcional. Por quê? Porque é um medo mais irreal do que ela imagina que pode acontecer. Né? Então, isso deixa a pessoa com um comportamento diferente também, né? Oi, Divina, bem-vinda. Comportamento diferente como? Ela fica hipervigilante, ela fica mais atenta com relação ao seu corpo, ao que você está sentindo, né? A questão da respiração fica diferente, ela fica vigilante, ela pode ficar mais tensa, a musculatura tensa. Então, e pode ter comportamento de quê? De fugir ou de se esquivar, né, da situação. Então, é isso que nós vamos ver hoje, tá certo? Alguns desses comportamentos, porque é interessante que a pessoa que tá ao lado também saiba como que é uma pessoa ansiosa, como que ela se comporta, para poder ajudar a pessoa a sair daquele modo crise, né, que nem precise chegar a entrar no modo crise. A ideia é que vocês fiquem mais tranquilos, mais serenos, aprendam a lidar com a ansiedade, né? Oi, Aline, oi, Divina, oi, Kessia, bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Então, a ideia é que vocês aprendam a lidar com a ansiedade e não esperar ter uma crise, já ter comportamentos na sua rotina que sejam comportamentos diferenciados, que vocês tenham, como é que eu posso dizer? Sejam a favor de vocês, entende? No sentido de quê? Que beneficiem vocês. Por quê? Porque são comportamentos de tranquilidade que nós vamos aprender aqui, de se acalmar. Por quê? Porque a pessoa ansiosa ela vai ter comportamentos diferentes, né? E nós vamos ver quais são esses comportamentos, tá bom? Oi, Marciana, oi, Sandra, bem-vindas. Tá certo? Então, principalmente, vai acontecer o quê? Sintomas físicos podem acontecer quando a pessoa tá no modo crise, né? Que a ansiedade dela já passou daquele nível de proteção, de segurança, ela já tá no nível de medo, né? Então, ela tá disfuncional, essa ansiedade. E por isso que a pessoa tem alguns comportamentos específicos. Vamos ver se vocês já viram pessoas assim, se já aconteceu isso com vocês, esse tipo de comportamento. Né? Geralmente as pessoas que sofrem com ansiedade elevada, elas flutuam muito, oscilam muito de humor. Tá tudo bem, de repente do nada aconteceu alguma coisa, a forma dela interpretar modifica e ela já fica com o pensamento negativo, com o viés negativo da vida, das situações. Vocês já perceberam? Pessoas que têm ansiedade, elas flutuam essa questão do humor. Tá tudo bem, de repente acontece, alguém fala alguma coisa,
ou um olhar que a pessoa tem diferente, ela já interpreta de outra forma. Vocês já perceberam isso? Oi, Regina, bem-vinda. Então é interessante nós pensarmos, coloca para mim nos comentários se vocês já perceberam isso para mim, essa flutuação de humor. Oi, Cris, bem-vinda. Oi, Dami, que bom que vocês estão aqui, bem-vindas. Então é importante a gente pensar que essa flutuação de humor, ora eu tô bem, de repente eu já fico nervosa, de repente já não tá do jeito que eu gosto. A Fabiana tá dizendo que já viu pessoas assim. A Marciana já disse que sim. Isso acontece com vocês? Vocês percebem essa flutuação de humor? A Aline diz que tem. Então, essa flutuação de humor que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Já percebeu isso? Obrigada pelo feedback de vocês, pelo retorno de vocês, para que a gente tenha uma comunicação mais fluida, né? Por quê? O que acontece? A pessoa que tá com ansiedade elevada lembra da tríade cognitiva, pensamento, emoção e comportamento. Tá certo? Quando a gente pensa isso, lembra que a terapia cognitiva, ela vai falar que não importa a situação, importa o que nós interpretamos dela. Então, por isso que o humor da pessoa que tem ansiedade, ele oscila muito. Por quê? Devido às interpretações que ela vai tendo do que o outro falou, da forma que o outro, talvez, o comportamento do outro, ela avaliou de forma talvez precipitada. Né? Então, é importante nós entendermos isso. Érica, oi Érica, tudo bem? Boa noite, doutora. Que bom, tá desejando boa noite a todos, querida. Bem-vinda, Érica. Então, o que acontece? Ela acaba querendo controlar as situações. É um outro comportamento que eu percebo muito na pessoa ansiosa. Tem que ser do meu jeito, é o jeito que eu acho que é o certo. E esses comportamentos fazem, às vezes, o outro se afastar. Consegue perceber essa diferença? Por quê? Porque se o meu jeito é certo, mas é o meu, não quer dizer que é o seu jeito, que é o melhor. Que pensando num contexto vai ser bom para todo mundo, tá certo? Então isso é importante nós refletirmos. A Fabiana tá dizendo assim, não, eu estou tranquila depois de vir acompanhando as suas lives. Ai, que bom! Que bom, Fabiana, que bom, mérito seu, parabéns. Oi, Graça, parabéns que você tá num equilíbrio maior. Por quê? Justamente pela forma de interpretar a situação, a forma com que a gente lida com o outro. Então, isso tudo que nós vamos ver hoje, né? Então, primeiro existe uma flutuação do humor, tá certo? Depois, controle da situação, o meu jeito que é melhor. Então, essa reflexão, quais são as evidências que o meu jeito é melhor? Então, buscar sempre o controle. E quando eu não tenho controle, aí flutua o meu humor de novo. Por quê? Porque, não sei do jeito que eu quero, eu não gostei. Aí eu vou vou agir de forma negativa, vai gerar pensamentos negativos, entendeu? Então, por isso que nós precisamos entender todos esses detalhes. Oi, Jane, bem-vinda. A Divina tá dizendo, comigo acontece direto, eu sou bipolar. Ontem, por exemplo, eu estava triste, chorei. Hoje tive vontade de ouvir música, meu humor está melhor. Tudo isso porque tenho um problema para resolver. Exatamente. Oi, Rosa, bem-vinda, querida. Saudade de você. É um prazer ter você na nossa live. E o que acontece? Essas flutuações de humor, que nem você que colocou aqui, Divina, que é bipolar, realmente tem essa flutuação, né? E isso é um desgaste muito grande. A gente parece que queima uma energia muito grande. No outro dia fica acabado. Por conta de um problema, a gente transforma num problemão, né? Um problema menor, a gente aumenta ele, é a catastrofização. Tá certo? A Dami tá dizendo que fica mal-humorada, fica com calor, fica mal-humorada, fica com calor. Oi, Dani, tudo bem, Daniele? Oi, Cléria, bem-vindas. O que acontece, gente? Além disso, tem os pensamentos negativos e a pessoa não faz a reflexão. Então, isso também é muito comum na pessoa ansiosa, esse comportamento de quê? De ter pensamentos negativos. Acontece alguma coisa, já vem o pensamento negativo.
Então por isso que fica flutuando demais entre estar bem, não estar bem, e ela fica flutuando. Isso prejudica muito o que? A realidade dela, se ela trabalha, a produtividade dela prejudica por conta dessa flutuação de humor. Então quem está do lado tem que entender e ter a empatia, a paciência de saber lidar da melhor forma possível, de uma forma mais assertiva, tá certo? Então por isso que eu achei interessante trazer esse tema. Por quê? Porque talvez a pessoa não percebe que tem esses comportamentos. Ok, mas o que eu posso fazer para mudar? Né? Aí o que a gente tem também? Um outro comportamento muito específico de quem tem ansiedade elevada, quem tem transtorno de ansiedade, é ansiosa, busca por certeza. Eu quero confirmação. Você tem certeza? Por quê? O que acontece? Quando a pessoa busca certeza, quando a pessoa busca confirmação, é porque ela já tem um pensamento, ela tá com um viés negativo e ela acha que pode acontecer. Ok, para que eu não pense mais de forma negativa, você tem certeza que isso não vai acontecer? Aí vem o questionamento, né? Tem certeza que vai acontecer? Confirma para mim. Então, essa confirmação de que tudo vai dar certo não existe, não temos como prever isso. Nós não temos bola de cristal, nós não temos como prever o futuro. Nós temos como ter um planejamento, mas nós temos que entender que certezas na vida nós não temos. Então, busca de segurança, a pessoa tem essa segurança dentro dela, que eu só vou confiar se eu tiver certeza. E essa certeza, nem sempre nós vamos conseguir na nossa vida. Entende? Então, esse pensamento mais flexível de que certeza nós não temos na vida. A vida é inesperada, por isso que ela é bonita, por isso que é bela. A gente tem que aprender a lidar com isso devagarzinho, com o tempo, né? A gente vai aprendendo que a nossa vida é assim, instável, né? Instável no sentido que eu não tenho controle. Eu não tenho controle total da minha vida. Eu tenho um controle parcial, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Oi, Jane, tudo bem? Passo mal no calor, parece que vou desmaiar. A Divina tá dizendo, outro dia ouvi sua live gravada e vi que as coisas não são tão negativas como a minha mente quer que eu sinta. A doutora me ajudou bastante. Que bom, Divina, eu fico muito feliz, né? Então, que bom, essa é a nossa proposta, poder ajudar, né? Mesmo de longe, né? Acho que é aí que a tecnologia vem para nos ajudar, né? Para que a gente possa ajudar um ao outro, né? Para que a pessoa consiga não sofrer tanto, porque a vida é bonita, a vida é maravilhosa, mas depende como nós olhamos para ela, né? Então a nossa forma de interpretar que vai fazer toda a diferença. Oi, Manuela, bem-vinda. Então, se nós acharmos que a vida é muito difícil, que eu não tenho segurança, eu não tenho certeza, e eu começo a ter medo de tudo, quem tem medo, tem gente que tem muito medo de morrer, mas também tem medo de viver. Por quê? Porque começa a podar a vida, começa a se economizar e acaba fazendo com que a pessoa não consiga viver mais a realidade. Por quê? Porque ela vai achando que tudo é perigoso. Então, é onde nós temos que, aos pouquinhos, trazer essa reflexão para a nossa vida, de que é possível eu viver de forma equilibrada, de forma tranquila, mesmo a vida sendo instável. Por quê? Porque às vezes é isso, a gente está muito bem, acontece alguma coisa, mas nós vamos buscando essa força interna, entende? Essa força que está dentro de cada um de nós e que nós temos, porque o ansioso, na verdade, ele é muito forte, né? Às vezes acontece a questão das crises de pânico porque ele resistiu demais, né? E precisa de cuidados também. Então, por isso que eu falo, gente, hoje eu trouxe técnica bem detalhada para trabalhar com vocês, para ajudar vocês a começar a ter uma visão diferente da ansiedade, que ela não prejudica da forma que nós interpretamos, tá certo? Ai. A Aline tá dizendo que fica mal por qualquer coisa. Oi, Melissa, bem-vindo. Oi, Jackson. A Jane tá dizendo, meu filho fala que vegeto. Sim, talvez vamos observar como que você tá olhando a sua vida, como que ela tá sendo vivida realmente. Porque, como eu falei, o medo faz parte da ansiedade. Por quê? Porque nós pensamos, a pessoa ansiosa, ela pensa sempre o lado negativo, ou seja, o que tá por vir, sempre a pessoa pensa o pior da situação. E quando isso acontece, lógico, automaticamente o medo vai subir,
né? O medo vai agir muito na minha vida e eu vou começar a interpretar as situações de forma negativa e eu vou me economizar, eu não vou ir aos lugares, eu vou ficar com medo de expor a minha ideia, eu vou ficar com medo de tudo que possa acontecer, né? A Graça tá dizendo, comecei a deixar as coisas acontecerem, tô aprendendo com você. Ai, que bom, que bom. Oi, Sandra, bem-vinda. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Oi, Fabiana, bem-vinda. Então, nós interpretar, a chave aí é a interpretação, tá certo? Então, assim, o ansioso, ele busca por certezas e confirmações. A questão da incapacidade. Isso aí, muitas pessoas não sabiam que é um dos sintomas de ansiedade, a pessoa não se sentir capaz, ela ficar em dúvida com relação ao próprio comportamento. Por quê? Porque a ansiedade, quando ela está disfuncional, ela faz com que a visão que eu tenha de mim mesma pode ser distorcida, pode estar distorcida. Como? Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não dou conta. Parece que o problema aumenta, a situação fica maior do que é e eu fico com medo. Então parece que eu vou me diminuindo para o problema crescer, né? Então é isso que nós temos que pensar, que essa incapacidade não é algo nosso, é algo que nós estamos acreditando que a ansiedade está fazendo isso. Então é um sintoma de ansiedade essa questão da incapacidade. Busque situações em que você já passou, né? Então experiências que você vivenciou, de coisas, de situações que você viveu e que foram positivas, deu certo, você foi muito bem, foi positivo, coisas simples do dia a dia mesmo. Olha, eu fiz um projeto e deu certo, foi ok, foi aprovado. Ah, eu precisava fazer uma viagem, eu tinha medo, fui lá, fiz a viagem, não aconteceu nada do que eu imaginei. Coisas simples assim do dia a dia. Isso vai fazer, olha, eu precisava... sei lá, ir no centro, fazer uma compra, mas eu tava com muito medo, mas eu fui, deu tudo certo. Então, quando eu começo a ver, olha, eu sou capaz, eu fiz uma prova, deu certo, eu fui pra aula e eu tinha um teste, deu certo, eu apresentei um trabalho e deu certo, eu começo a ver que eu sou capaz sim, eu sou capaz de ir ao centro, mesmo com ansiedade, eu sou capaz de realizar algumas coisas, e eu vou percebendo e eu vou fazendo como se fosse pego um pano e começo a limpar a minha autoimagem. Eu começo a ver que sim, eu sou capaz. Então, quando vem o pensamento, eu não consigo, parece que essa situação é muito difícil para eu resolver, o que acontece? Eu começo a questionar e lembrar, não, mas eu já consegui isso outras vezes. Por que que dessa vez eu não vou conseguir? Então, quando eu tenho essa reflexão, eu começo a falar, não, então eu posso confiar em mim, eu já dei conta uma vez, vou dar de novo, vou conseguir de novo. E eu vou confiando em mim mesma, aumentando a minha autoconfiança. Por quê? Aí vem um outro comportamento que o ansioso tem muito. Ele se desvaloriza. Ele acha que o outro sempre sabe mais do que ele. Aí ele fica naquela insegurança. Será que eu falo? Será que eu não falo? Mas eu acho que o outro sabe mais. O outro é melhor do que eu. Já aconteceu isso? Vocês já perceberam isso? Coloca para mim nos comentários, por favor. Oi, Neide, bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Coloca para mim nos comentários se faz sentido, se já aconteceu isso com vocês. De se desvalorizar. Se achar que o problema é maior do que a gente. Coloca para mim nos comentários, por favor. E daí a gente vai percebendo. Por isso a flutuação de humor. Por isso que a pessoa fica triste. Dependendo da forma como ela interpreta, ela vai tendo isso. Ela vai tendo essa oscilação de humor, ela vai ficando mais triste, vem o pensamento catastrófico, vai virando uma bola de neve, né? A Dami tá dizendo que sim, a Aline tá dizendo que já aconteceu com ela isso. A Sandra tá dizendo que é isso exatamente. A Jane tá dizendo que é assim, né? A outra Sandra, tem mais uma Sandra aqui, que sim, que ela se diminui. A Dami tá dizendo sim, que ela sente isso também. A outra Sandra às vezes. Então, assim, a gente pensar que essas situações acontecem, mas se a gente deixar no modo automático. O que é o modo automático? Eu não refleti. A Cléria tá dizendo que já aconteceu isso com ela. A Fabiana já aconteceu há um tempo atrás, na adolescência. Que bom que ficou lá atrás, né, Fabiana? A Cirlei tá dizendo que sim. Oi, Cirlei, bem-vinda. Não sei se te dei oi a hora que você chegou. Mas é importante a gente refletir muito sobre isso. Por quê?
essa questão da desvalorização, a sensação de incapacidade, são sintomas de ansiedade, então não é seu. É porque, igual uma gripe, quando você tá com gripe, você tem, às vezes, nariz escorrendo, às vezes pode dar febre, pode dar o quê? O nariz escorrendo, o nariz entupido, tá congestionado, pode dar dor no corpo. Então, são vários sintomas. A ansiedade é da mesma forma, vai oscilar esses sintomas. Então, por isso que eu digo, não é seu essa sensação de incapacidade, e sim um sintoma de ansiedade. Se não refletido, se a pessoa não refletir, ela vai achar que ela é desse jeito. E daí ela aumenta a situação e faz com que prolongue isso ao resto da vida dela, né? A Jane tá dizendo sim, me sinto inferior e complexada. E isso, então, vamos sair do modo automático e começar a refletir um pouco mais, ter comportamentos que são opostos a esses, como? Depois eu vou explicar como que a gente pode fazer para modificar isso, tá bom? Então, além disso, a pessoa ansiosa, ela tem um medo muito grande do julgamento alheio. Nossa, mas o que o outro vai falar? Eu tenho medo de me expor e ele me julgar, achar que eu tô errada. Oi, Euler, bem-vindo. Achar que o outro sabe mais, ou que ele está me julgando, porque a pessoa ansiosa, ela também é muito crítica com ela mesma. Como ela é crítica com ela mesma, o que acontece? Ela acha que todo mundo é igual a ela, então por isso que ela fica com medo da crítica do outro, né? Porque às vezes a pessoa não é crítica falando, ela é só crítica pensando. E ela acha que todo mundo pensa como ela. Faz sentido o que eu digo para vocês? Vocês são críticos também com vocês? Pode ser com outro, mas com vocês têm essa criticidade? Eu sou muito exigente comigo, eu devo fazer isso, tem que ser desse jeito. Como que vocês veem essa situação? Vocês passam por isso? Querem tudo na hora? Se não for agora, eu já vou flutuando o humor de novo. Comenta pra mim. A Erika tá dizendo que adora a live. Obrigada, querida. Você me acompanha sempre, te agradeço de coração. Acontece com a Dami, muito bem. A Sandra falou que acontece, né? Então, às vezes, nós ficamos ansiosos também, por quê? Porque a gente cobra demais da gente mesmo. E às vezes nós somos injustos, né? A Linda tá dizendo que eu sou muito crítica, tem que ser do meu jeito. A Dami tá dizendo sim, eu sou assim. A Jane tá dizendo que também é assim. Então, assim, talvez por a gente querer tudo muito certinho, por isso que nós queremos muito do nosso jeito, mas às vezes é muito sofrimento, entendeu? Por quê? Porque nós estamos querendo modificar o outro, quando nós pensamos assim. Então eu trago essa reflexão para que vamos ter um pouquinho mais de flexibilidade para a gente conseguir melhorar isso. Por quê? Porque senão a pessoa sofre muito. A pessoa que quer do jeito dela e tem que ser tudo perfeitinho, tem que ser... É muito crítica, eu devo, que isso é uma distorção, né? Questionalização, eu devo, eu tenho que fazer. E a pessoa acaba passando do limite para ela mesma e ela adoece. Então, por isso que nós precisamos cuidar desse sintoma, tá certo? E querer tudo na hora, porque nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer, né? Tem também na ansiedade, tem os aspectos que podem ser psicológicos e tem os aspectos comportamentais, né? A Divina tá dizendo, eu aprendi a controlar o querer na hora e esperar para o outro dia. Perfeito. Isso aí é aprender a controlar o desconforto, é assim que a gente chama na psicologia. Na ansiedade, quando você entende que a ansiedade não é perigosa, essa ansiedade que causa sofrimento, ela não é perigosa, você aprende a tolerar o desconforto, ou seja, mesmo com a ansiedade eu vou lá, eu faço o que eu preciso fazer, vou respirando, isso me ajuda. Então, quando a pessoa entende isso, ela deixa de ser refém, ela deixa de ser o escravo da ansiedade. Por quê? Porque ela já entendeu a dinâmica, que não vai ser do jeito dela, não vai ser do jeito que ela quer, que ela espera, com as certezas que ela tem, né? E ela vai entendendo que precisa ter esse pensamento mais flexível, né? Ora vai ser do jeito do outro, ora vai ser do meu jeito, e assim a gente vai achando o equilíbrio, tá certo?
Mas muito bem, Divina, é isso mesmo. Então, ajuda muito a controlar, eu digo superar a ansiedade, porque controlar é um pouquinho complicado a gente pensar nisso, porque se eu descontrolar um pouquinho, eu entro em crise. Não necessariamente. É entender para superar a ansiedade, ela já não ser um problema para mim, tá? Então, os aspectos comportamentais, que é o chamariz hoje da nossa live, né? Os comportamentos ansiosos, eles são o quê? Geralmente, impulsividade, pessoa muito impulsiva. Se a ansiedade dela estiver descontrolada, ela vai ter essa impulsividade. E daí, talvez ela vai começar a ter problemas com relação a isso, né? Pode ser problemas financeiros, problemas de relacionamento, quando viu já falou, né, e magoou o outro. Então, essa impulsividade nós precisamos olhar com carinho e, às vezes, se preciso for, trabalhar essa impulsividade, tá certo? Fala acelerada, a pessoa começa a falar, sabe, quando ninguém dá oportunidade, a pessoa vai falando. Então, pessoas que têm a fala acelerada normalmente são pessoas mais ansiosas, porque até a respiração dela é diferente. Até a respiração dela, porque às vezes a gente tem uma crise de ansiedade por conta da nossa respiração. Às vezes a gente não percebe, o ansioso ele não percebe que respiração curta e acelerada induz uma crise de ansiedade. Então aquela respiração assim, ó. E se eu ficar fazendo isso, vai dar o quê? Hiperventilação no meu cérebro. Se eu ficar repetindo essa respiração que eu fiz agora para vocês, curta e rápida, ó, eu vou encher meu cérebro de ar. O que vai acontecer? Pode acontecer de eu ficar tonta, eu ficar com a sensação de falta de ar, eu posso sentir vertigem, eu posso sentir despersonalização, desrealização, parece que a minha realidade está diferente por conta da minha respiração. Tá certo? Então é importante nós refletirmos sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe que esses detalhes fazem toda a diferença. Né? Então, eu preciso adotar comportamentos que vão me deixar a maior parte do meu tempo tranquila, em equilíbrio. Né? Eu não tenho que esperar ficar ansiosa para poder fazer uma respiração, por exemplo. Eu não preciso esperar entrar numa crise de ansiedade ou uma crise de pânico para poder fazer uma meditação, um relaxamento, porque não vai funcionar. Eu tenho que ter essa rotina e comportamentos de forma antecipada, tá certo? A Cléria tá dizendo assim, eu falo tão acelerado que eu fico sem ar e tonta, sim. E se você, por algum momento, associar isso, gente, eu tô entrando em crise de ansiedade ou crise de pânico, pronto. Você vai acreditar nisso e vai entrar numa crise, porque quanto mais olha pro sintoma, mais ele aumenta. Faz sentido? Então, olhar para essas situações nos ajudam a quê? A também ir entendendo a ansiedade e sabendo lidar com ela. Então, já falamos da impulsividade, é um comportamento, fala acelerada, nervosismo, uma pessoa muito nervosa. Por quê? Porque ela tá muito ligada ao jeito que eu quero. Lembra que nós falamos do controle no começo da live? Então tem que ser do meu jeito. Ah, mas se não é do meu jeito, para eu obter o controle, eu fico brava, eu fico nervosa. Tá certo? Então, olhar que a agressividade pode ser um sintoma realmente de ansiedade, tá? Outra coisa, pessoas ansiosas, algumas delas a gente não pode generalizar, tá? Mas é o que eu percebo na maioria dos casos que eu atendo, das pessoas que fazem parte dos meus grupos e dos meus muitos anos de prática, né? De terapia, né? Que é o quê? A indecisão, a pessoa não consegue se decidir. Sabe aquela pessoa indecisa? Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Essa indecisão também faz parte da rotina de algumas pessoas que sofrem com ansiedade, tá certo? Ela não saber decidir por ela mesma, ela sempre pega alguém para ajudar ela a decidir. E essa questão da insegurança é um outro comportamento, a pessoa se sentir insegura. Eu só me sinto segura se eu tiver com alguém, se eu tiver com um amigo, se eu tiver com o marido, se eu tiver com o filho. Eu tenho que ter alguém para mim sentir segura. Para eu achar, não, agora eu tô segura porque eu tenho alguém. Então, perceber que esses comportamentos de insegurança, de indecisão, são aspectos comportamentais com relação à ansiedade, tá certo? E os aspectos psicológicos da ansiedade, a Dami tá dizendo assim, eita, eu sou assim.
A Sandra tá dizendo, nossa, tá me descrevendo. Pois é, olha só, né? Eu disse que eu não tinha bola de cristal, tô brincando, mas é a maioria dos comportamentos das pessoas ansiosas. Tá vendo que eu fiz a tarefa de casa direitinho, então, né? Obrigada pela participação de vocês, meninas. Obrigada mesmo. Essa questão dos aspectos psicológicos que também estão envolvidos na ansiedade é o que? A pessoa fica apreensiva, ela fica com medo. Ela fica com angústia. Ela pode ter inquietação. Sabe aquela pessoa que não dá conta de ficar quieta? Ela fica, mexe uma coisa, mexe na outra, porque dá agonia de ficar quieta. A pessoa pode ter insônia, né? A sensação de estar no limite, eu tô cansada. Porque, como eu falei, às vezes a pessoa gasta muita energia querendo ser do meu jeito, querendo que as coisas aconteçam da forma que eu acho que é o correto. E isso desgasta, porque a pessoa fica muito preocupada, né? Pelos pensamentos ruins, pelos pensamentos catastróficos, isso gasta uma energia tremenda. E isso faz a pessoa ter outros comportamentos, que é isso que eu falei, que é essa sensação de estar no limite, eu tô exausta, eu tô cansada. A Aline tá dizendo, eu sou assim, né? Então, os pensamentos catastróficos judiam muito da pessoa, né? Causam muito sofrimento por conta disso, por pensar sempre o pior de uma situação. Quando eu penso no futuro, a pessoa ansiosa ela já pensa o que pode dar errado, né? Essa incapacidade de relaxar, ela não consegue parar para fazer uma respiração, ela não consegue parar para fazer um relaxamento, para ouvir uma música, para fazer o que ela gosta. Por quê? Porque a prioridade dela é outra, é talvez as coisas do dia a dia. Mas por isso, aí entra o quê? Ao que nós falamos no começo da live de novo, que é eu devo, a autocrítica, a autoexigência, né? Eu exigi demais de mim mesma, tá certo? Então, por isso que a pessoa que tem ansiedade, ela precisa olhar tudo isso e trazer um pouquinho mais de tranquilidade, baixar a régua de exigência, tanto com ela quanto com o outro, para ela não se desgastar tanto, porque é muito sofrimento. E se a gente não entende essa lógica, a gente não consegue avançar. A gente fica patinando na mesma situação e não sai do lugar. Por isso que tem pessoas que ficam anos e anos e não conseguem lidar com a ansiedade. Por conta disso, tá certo? Por isso que eu gosto tanto da psicoeducação, que é o que eu faço com vocês. De explicar o que é a ansiedade, de explicar como ela funciona, de falar que existem formas de superar isso, de lidar com isso de uma forma leve, tranquila, mas precisa de quê? De comprometimento, né? E se a pessoa é muito crítica, ela vai falar, não, mas então eu faço depois. E ela vai sempre se deixando por último, né? E a preocupação excessiva. Pessoas ansiosas têm uma preocupação excessiva, uma preocupação desproporcional. Ok, já falamos de tudo isso, mas agora, como é que a gente pode lidar com esses comportamentos, com essa flutuação de humor, com esses pensamentos negativos, com esses comportamentos de irritabilidade, impulsividade, que é quando eu vi, eu já falei, ou já fiz coisas que depois eu venho me arrepender? Como que eu posso fazer isso? Primeiro eu tenho que aprender, né? Aprender ao que? A relaxar. Quem tá do lado, imagina a pessoa que não é ansiosa, né, não tem essa ansiedade que prejudica, ela fica sem entender muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa, ora, tá bem, de repente alguma coisinha que fala já muda tudo, então a pessoa que tá ao seu lado, ela vai ter que ter esse conhecimento do que é ansiedade. Então, a pessoa ouvir a nossa live, né, aprender a ter empatia, se colocar no lugar do outro, ver que isso não é frescura, que é real, que a pessoa sente tudo isso como verdade, né? Então, esse conhecimento ajuda o outro a saber lidar e não julgar, e sim saber entender e conseguir desviar um pouco a sua atenção no momento de uma oscilação dessas para você não desencadear uma crise, tá certo? Então, o papel do outro é vir para auxiliar. Auxiliar no quê? Vamos tirar o foco da atenção, vamos pensar em outra coisa, deixa eu te falar uma coisa e tirar a pessoa daquilo, né? Com crianças, por exemplo, que oscilam muito de humor, assim, por conta da ansiedade, eu falava muito, brinca de fazer cosquinha na criança. Por quê? Porque dela tira o foco, por exemplo, como é que foi seu dia? Péssimo.
péssimo, não saiu nada do jeito que eu quero. Com crianças, normalmente isso acontece, né? Eu atendia crianças e era assim, não, foi péssimo. Aí depois você fazia alguma dinâmica ali com ela, brincava com alguma coisa, perguntava de novo, como foi seu dia? Foi ótimo. A forma dela pensar modificou rapidamente. Então, por isso que o adulto vai também ter esse papel de que, não na criança, mas na criança essa coisa lúdica, né? Eu que dei um exemplo de fazer cosquinha e tal, quando é da família da gente, né? Mas modificar o olhar. Por quê? Porque a tendência é a pessoa que tá com ansiedade, quando ela oscila o humor, ela fecha, como se fechasse tudo e ficasse tudo negativo. E ela não faz isso por mal, é próprio da ansiedade, tá certo? A Dani tá dizendo assim, doutora, manda aquela meditação do relaxamento, da respiração diafragmática com aquela música, como me ajuda? Nossa, eu fico relaxada. Eu vou ver se eu tenho, Dami, me pede lá no WhatsApp, você tem meu WhatsApp, você participa das minhas listas, né? Dos meus grupos, pede lá no WhatsApp pra mim, senão eu esqueço. É muita gente, eu acabo esquecendo, eu envio sim, tá bom? Que bom que você gostou. Da respiração diafragmática, né? Oi, Bratan, bem-vindo. Então, o que acontece? A visão fica muito fechada quando ela oscila de humor. Então, quem tá do lado já entende e nem vai considerar que você tá de mal com ele, ou o que aconteceu. Não, é da ansiedade. Então, deixa eu tirar o foco para ela, ajudar ela a tirar o foco, que ela vai conseguir rapidamente voltar ao normal. Voltar a ela mesma, tá bom? A ser ela mesma, sem aquele sintoma tão forte. Primeiro, adotar comportamentos. Então, como que eu vou... por exemplo, se eu tiver ansiedade, como que eu vou fazer para reduzir essa ansiedade? Primeiro, eu tenho que mudar a minha rotina, tá certo? Eu vou adotar comportamentos diferentes que eu tinha antes. Então, eu vou introduzir mais pausas para diminuir a ansiedade. Então, pausas para fazer uma respiração, pausa para fazer um relaxamento. Não precisa muito, 10 minutinhos, tá certo? Ao longo do meu dia. Ou seja, eu vou trazer mais elementos que eu conheço. Para quê? Para eu ficar... para eu ter momentos de prazer, um prazer saudável. Então, eu vou começar a fazer coisas que eu gosto, ou seja, eu não vou ter muito tempo para focar em coisas negativas. Quando vier o pensamento negativo, que é algo automático, o primeiro pensamento é automático, os outros nós podemos modificar, o primeiro vai vir negativo. Eu tiro o foco disso, por quê? Porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Então, a probabilidade de eu me envolver naquilo é muito maior, quando eu tô focada em coisas boas. Tá certo? Então, focar em coisas boas, aprender a ter momentos para relaxar, para fazer essas pausas, para respirar. Eu não espero ter uma crise de ansiedade, eu não espero ter um momento de angústia. Eu já tenho isso na minha rotina, eu já vou introduzindo isso na minha rotina. Por isso que eu falo mudança de hábito. As pessoas falam que ajuda muito a questão de fazer exercício físico, uma caminhada para canalizar essa ansiedade. Ter um hobby ajuda muito para canalizar a ansiedade, né? Meditação ajuda muito, técnica mindfulness ajuda muito, né? Então, mudança desses hábitos. E outra coisa, mudar o que? A autocrítica, o julgamento, mudar essa minha forma de ser tão dura comigo mesma. Isso vai influenciar muito, tá certo? Tá fazendo sentido tudo que eu falei até aqui? Escreva para mim nos comentários, por favor. Que agora eu vou falar de uma técnica para a gente terminar. A técnica se chama Estratégia Acalme-se, tá certo? Ela foi adaptada à realidade brasileira, né, pelo psicólogo Bernard Ranger. Tá certo? O objetivo dela é auxiliar a pessoa a lidar com sintomas de ansiedade, né? Como angústia, pânico. Então, ela serve para isso, tá certo? Que bom que vocês entenderam, foi tudo bem até agora. Nem vou comentar. Ah, não, Sandra, você nem vai comentar? Ai, meu Deus do céu. Mas é assim, né? Tá fazendo sentido, que bom. Né? Então, assim, vocês estão aprendendo muito como lidar com a ansiedade. E não adianta, a gente vai ter que ter um pouco mais de compaixão com a gente mesmo.
né? E falta muito isso, às vezes a gente tem muito com o outro. Eu quero ajudar o outro, eu quero fazer o bem para o outro, mas eu tenho que fazer para mim também. Então, eu fazer esse bem para mim me ajuda muito. Então, ser mais carinhosa, mais carinhoso com você, dar essa atenção para você, tá certo? Então, vamos lá para a técnica acalme-se, tá? Ou estratégia acalme-se, tá bom? Cada letra dessa técnica, cada letra da palavra acalme-se, ela é um passo para você chegar ao estado de menor ansiedade. Então, nós estamos falando de níveis de ansiedade. A técnica acalme-se, cada letra vai te direcionar o que você precisa fazer para reduzir esses sintomas, aliviar os sintomas, tá certo? Então, acalme-se. A primeira letra A é o quê? Aceite a sua ansiedade. A ansiedade faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, faz parte da vida de todos nós, né? Só que quando ela está disfuncional, ela tá me prejudicando. Aí sim ela é um problema para mim. Aí eu vou ter que olhar com mais carinho e buscar estratégias para resolver. Então, o primeiro passo é o quê? Aceite a realidade. Aceitar a minha realidade, que a ansiedade realmente ela é ruim, mas não é perigosa, tá certo? Ela tá cumprindo a função dela. A ansiedade é isso. Então, por isso aceitar a sua ansiedade, faz parte, concordo com ela, mas eu vou ter que o quê? Eu troco o medo pela aceitação, tá certo? Então, eu não luto contra a sensação, não, eu não posso sentir ansiedade, não. Eu sei que eu estou sentindo ansiedade, mas eu não vou resistir a ela, eu só vou buscar um direcionamento mais assertivo. Eu vou buscar uma respiração, eu vou buscar sair daquele desconforto, tá certo? Mas sair de forma estratégica, entendendo que eu tô com ansiedade no momento, mas eu vou ter que, não vou fugir dela, só não vou aumentar ela, tá certo? Não vou ficar com medo dela, não vou resistir a ela. Depois do acalme-se, da letra A, eu vou para a letra C, que é o quê? Contemple as coisas à sua volta. Eu já falei em outras lives, tira o foco interno quando você está em crise de pânico, crise de ansiedade, tira o foco da sensação e olha para fora. Então, esse contemple a sua volta, olha, descreve para você mesmo o que você está vendo. Eu estou vendo uma luz aqui na frente, eu estou vendo um suporte de celular, eu estou com meu copo aqui de água, eu tenho canetas aqui, entende? Então, eu vou descrevendo tudo, isso me ajuda a entender as coisas e tirar o foco da sensação que eu tô tendo, né? Observar o exterior me ajuda a afastar dessa observação interna, de eu ficar olhando e aumentando os sintomas, tá certo? Aí eu começo a diminuir, eu vou me sentindo melhor cada vez mais que eu tiro o foco interno e coloco no externo, tá certo? Após isso, vem a letra A de novo do acalme-se. Haja com a sua ansiedade e com a sua angústia, mesmo com a ansiedade. Eu tenho que ir no mercado, eu vou lá no mercado. Eu tenho que trabalhar, eu vou lá e trabalho. Eu vou aprender a tolerar o desconforto. Eu posso diminuir o ritmo, eu só não vou parar, mas eu diminuo o ritmo. Aí entra a compaixão, eu cuidar de mim mesma. Eu diminuo a minha velocidade, mas eu vou fazendo as coisas, eu me mantenho ativa. E daí eu vou vendo, olha, nada daquilo que eu pensei aconteceu. Eu tô tirando foco, olhando pro exterior, olhando pro que tem fora de mim, olhando pros cadernos, olhando pro suporte, olhando pra luz, tudo com que eu não fique fixada com relação aos sintomas. Isso vai fazendo com que diminua cada vez mais a minha ansiedade. Por quê? Porque eu tô enfrentando, eu tô suportando o desconforto. Porque ela é ruim, mas não é perigosa, tá certo? Oi, Sandro, bem-vindo. Libere o ar dos pulmões, é a próxima. Libere o ar dos pulmões, ou seja, lembra da respiração? Será que você não tá com a respiração ofegante, acelerada e curta? Então, bem devagar, respire calmamente. Inspire o ar pelo nariz, contando até 3. 1, 2, 3. Segura a respiração e solta o ar pela boca, como se estivesse assoprando uma vela. 1, 2, 3. Essa mesma coisa. Bem devagar eu começo a respirar. Respira pelo nariz em 3.
Não precisa ser em 3 segundos, é um exemplo, cada um vai ser no seu ritmo, mas vai mais lento. Por quê? Porque a ansiedade tende a diminuir se você respirar mais calma. Então, se você respirar devagar, o que vai acontecer? Você vai ter um benefício maior, que você vai estar mais calma, você vai conseguir diminuir a ansiedade. Tá certo? Então, respirar. A gente fala, inspira em 3, segura o ar, depois solta. Mas não precisa se fixar na quantidade de tempo, porque cada um tem o seu jeito. Cada um vai se sentir melhor e mais confortável. Eu sou adepta a você, a utilizar a técnica, mas a técnica tem que se adaptar a mim, né? Então, não eu a técnica, e sim a técnica tem que se adaptar a mim, porque dela vai funcionar, tá certo? Então, respira de forma lenta, calma. Então, você vai liberar o ar dos pulmões, fazer a respiração abdominal. Quando você respira pelo nariz, o abdômen vai lá na frente. Aí você não mexe tanto aqui, né? Porque vai mexer mais a barriguinha. Aí você coloca uma mão aqui, a outra na barriga, mas não dá para vocês verem. E daí você faz a respiração de forma tranquila, sem precisar ter um medo. Fala, não, isso é necessário. Por quê? Porque eu tô, às vezes, com a respiração ofegante, né? Mas eu vou tolerar o desconforto, eu vou respirar. Isso vai me ajudar a ter um conforto melhor, um conforto maior, tá bom? Oi, Francisco. Oi, Clébia. Entende? Então, mantenha os passos anteriores. Quais são esses passos? Vamos voltar, nós estamos na técnica Calme-se, que é o quê? Nós passamos por todas as letras. Vamos lá, de novo. A letra A, aceite a sua ansiedade, tá certo? Ela faz parte da minha vida, da sua, da vida de todos nós. A próxima letra é o quê? O C, contemple as coisas à sua volta. Depois, haja com a sua ansiedade, com a sua angústia, se mantenha ativo mesmo com a ansiedade. Libere o ar dos pulmões, a letra L. Mantenha os passos anteriores, ou seja, mais uma vez, aí eu vou refletir, eu aceito a minha ansiedade, né? Eu vou respirar de forma lenta, eu vou manter ativo mesmo com a ansiedade, eu vou tolerar o desconforto, eu vou olhar para fora, o que tem ao meu externo aqui no meu ambiente, para não fixar nas sensações internas, tá certo? Oi, Maria José, boa noite, bem-vinda. Né? Então, eu pratico esses passos anteriores e eu vou fazer o que agora? Reflexão dos meus pensamentos. Né? Seguindo a ordem das letras, a letra E, examine seus pensamentos, ou seja, o que essa situação está dizendo para mim mesmo, né? Refletir racionalmente sobre esses pensamentos, quais são as evidências que esse pensamento é real, é verdade, qual a possibilidade, qual a probabilidade disso realmente acontecer, faz sentido ou não faz, eu questionar os pensamentos, eu vou examinar por quê? Por causa da vertente negativa, eu vou estar com o pensamento mais negativo numa situação de ansiedade. Então, por isso esse questionar, examinar os pensamentos para não ser refém deles, tá certo? Oi, Silvia. Oi, Glorinha, tudo bem? Bem-vinda. Então, lembra que nada é eterno. Então, a ansiedade, ela não é eterna, ela também vai passar. Só que ela vai passar mais rápido se eu não fixar no que eu tô sentindo, eu colocar o foco no ambiente externo, tá certo? Sorria, você conseguiu. Por quê? Você merece todo o crédito. Começou a baixar a ansiedade, olha que tô dando conta, festeja, fica feliz. Por quê? Porque você conquistou, isso vai aumentar a sua autoconfiança. Então, valorize isso, valorize todos esses passos, valorize o seu comprometimento com a tarefa. Isso ajuda muito, você se tranquiliza e você vai melhorando a sua autoimagem para você mesmo, tá certo? Que daí, o que acontece? Essa autoconfiança, por conta da ansiedade, ela fica meio fragilizada, né? Lembra, eu não dou conta, eu não consigo. Aí você já vai estar até trabalhando essa parte também quando você fica feliz com seus resultados, quando você faz uma coisa e dá certo. Então, festeja, fica feliz com relação a isso. Espere o futuro e aceite esse futuro, entendeu? Então, espere o futuro com aceitação. Evite pensamento fantasioso, de que nunca mais eu vou sentir ansiedade. Não, faz parte da minha vida, da sua. Qualquer momento eu posso ter uma crise de ansiedade.
Lembra que isso faz parte, faz parte do ser humano. A ansiedade, ela veio com o propósito de preservar a espécie. O problema é quando insegurança, o problema, e é o alarme do nosso corpo. O problema é quando esse alarme ele tá disparado, ele não para quieto não, ele fica disparando o tempo inteiro sem necessidade, aí me prejudica. Tá certo? Então é nesse sentido que eu vou esperar o futuro com mais tranquilidade e sabendo, com o pé na realidade. Tá certo? Que a ansiedade é necessária, né, para todo ser humano. Pode acontecer de ter futuramente uma crise de ansiedade, mas eu vou saber entender isso, eu vou saber como sair de uma crise dessa, ou nem entrar numa crise dessa, tá certo? Então, isso é saber lidar. Porque se eu aprendi, se eu consegui agora, com certeza eu vou conseguir em outra situação, tá certo? Então, por isso, aceite a sua ansiedade, são todos os passos agora para reforçar essa nossa técnica que eu trouxe para vocês hoje. Aceite a ansiedade, contemple as coisas à sua volta, libere o ar dos pulmões, mantenha esses passos de aceitar, de contemplar, de agir mesmo com ansiedade, depois examinar os pensamentos, questionar esses pensamentos e festejar porque você conseguiu reduzir a ansiedade, tá certo? E esperar o futuro com aceitação, que a vida é bela, mas é instável, mas tá tudo bem, a gente vai aprender a lidar com isso, cada coisa no seu tempo. Tá certo? O que vocês acharam do nosso encontro hoje? Gostaram dessa técnica? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Divina tá dizendo, a sua live me ajuda bastante a lidar com a bipolaridade. Que bom, que bom. E a bipolaridade é uma coisa mais intensa, né? Que bom, que bom. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada. Oi, Sueli. O Francisco, muito bom. Que bom que vocês gostaram. Então, utilize essa técnica. Pega esse vídeo, compartilhe com as pessoas. Por quê? Porque vai ajudar muita gente a aprender a lidar com a ansiedade. Ela é ruim, mas ela não é perigosa, né? Então, o equilíbrio, eu sempre falo, né, nós não vamos ser 100%, mas vamos tentar achar um equilíbrio aí pra gente viver bem de forma tranquila, tá certo? Obrigada, Divina. A gratidão, imagina, que é isso, Dami, fiquei muito feliz. Que bom que vocês gostaram da live. Né? Então, amanhã, quem quiser fazer parte, ainda dá para fazer a sua inscrição. Tem o grupo de estudos, tem um valor simbólico de R$30 por 5 encontros para a gente estudar esse livro aqui. Como lidar com as preocupações, tá certo? Então, quem quiser fazer parte do grupo de estudo, começa amanhã. Eu vou falar só os tópicos que a gente vai trabalhar em cada encontro focado na ansiedade, gente. Preocupação com interações sociais, e se ninguém gostar de mim, vai ser a aula de amanhã, o nosso encontro de amanhã, o estudo de amanhã. Preocupação com relacionamentos, e se quem eu amo me abandonar. O próximo é preocupações com a saúde, e se realmente eu estiver doente. Preocupações com as finanças, e se eu começar a perder dinheiro. E preocupações com o trabalho, e se realmente eu estragar tudo. Então, esses aqui são tópicos que a gente vai trabalhar no grupo de estudos, tá certo? Quero convidar vocês para aprender a lidar com as preocupações, tá bom? Então, se vocês gostaram, vejo vocês na semana que vem, tá bom? Ah, o Francisco está dizendo qual é o tema da semana que vem. Ai, não sei, vamos ver. Tem algumas dicas que me falaram aí, falaram de depressão, de fobia social. Vamos ver o que a gente pode fazer na semana que vem, tá bom? Se vocês quiserem deixar nos comentários para mim dicas do que nós podemos falar na próxima live, eu vou adorar, tá bom? Muita gente tá me deixando várias dicas do que a gente pode falar na próxima live, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Que bom que vocês gostaram da live. A Fabiana, já fiz a minha inscrição. Não perco essa oportunidade maravilhosa. Ai, que bom. Fico feliz. Depressão. Já tá na listinha lá, Aline, para falar de depressão, tá? Ai, gente, boa noite. Muito obrigada. Gratidão por vocês terem ficado comigo até aqui. E vejo vocês semana que vem, tá bom? E quem for participar do grupo de estudo, a gente se vê amanhã. Um abraço e boa noite.